O Brasil fecha acordos bilaterais com a Nigéria durante a visita de Estado do presidente nigeriano Bola Tinubu. O político se reuniu ontem com o presidente Lula no Palácio do Planalto, em Brasília. O petista destacou que nos últimos anos o Brasil se distanciou da África e reafirmou a preocupação com o desenvolvimento do continente. Hoje a Nigéria é a maior economia da África, só que em 2014 os negócios entre Brasil e Nigéria giravam em torno dos 10 bilhões de dólares. 2014, 10 anos depois, caiu para 2 bilhões de dólares. Quando a gente pega o volume de transações comerciais de alguns países, vale a pena a gente notar. Você falou que o volume de comércio 10 mudou. bi em 2014. Volume total. Volume total de comércio. Importação e exportação. Isso. Era um volume de 10 bi. A gente está falando lá de 2014. Hoje a gente está falando de 2 bilhões de dólares. Que é mais ou menos assim. A gente tem mais ou menos um para lá, um para cá. A Nigéria talvez seja o país, depois do Egito, que mais compra produtos brasileiros. Mas quando a gente faz as contas e você soma os 10 países africanos que mais compram produtos brasileiros, estou falando Nigéria, Egito, África do Sul, Azerbaijão, tô ficando louco, Argélia, Etiópia, Quênia, Marrocos, Tanzânia, Gana. Quando você pega esses países, eles compram, os 10 países, tá? Nós estamos falando de uma população que dá 820 milhões de habitantes, dá 2,5 vezes os Estados Unidos. Esses 10 países são os 10 países mais ricos da África. Você tem um volume total de importação do Brasil de 4 bilhões de dólares. Os 10 países. Você pega a Nigéria, dá perto de 1. E quando você pega esses países, você imagina assim, vamos tentar melhorar a nossa posição com a Nigéria. A Nigéria ela importa 40 bi por ano, ou seja, ela importa do mundo todo 40 bi, alguma coisa como o que os Estados Unidos importam do Brasil, e a gente vende 1 para eles, menos de 1. Então, como é que a gente vai fazer para aumentar a exportação para a Nigéria? E o que a Nigéria compra? Compra carne bovina, compra ave, compra farelo de soja, compra tabaco, compra algum produto químico, mas os produtos que a gente vende são de baixo valor agregado. E os produtos que a gente vende para os Estados Unidos são de mais alto valor agregado. Então, substituir o mercado americano, e obviamente a ideia é você tentar achar outros lugares para você poder vender mais coisa, significa um trabalho muito complicado. Então, quando o presidente fala, e o Rui Costa hoje falou na reunião, abrimos 400 mercados para 200 e tantos produtos em 70 países, é tudo coisa muito pequenininha. 10 milhões de dólares aqui, 20 milhões de dólares ali, 50 milhões de dólares acolá. Vamos conseguir vender um balde de açaí aqui, vamos conseguir vender um saco de soja ali, uma saca de soja ali. É tudo muito picado, muito miúdo, porque dá trabalho do cão. Tem um trabalho fitossanitário, tem que aprovar no Ministério de Agricultura do país que quer comprar. Tem padrões em alguns casos, tem um tipo de produto que eles aceitam, outro tipo de produto que eles não aceitam. Então é tudo muito enrolado. Então, quando a gente vê uma cena do presidente da República recebendo um presidente ou um líder de um outro país, um primeiro-ministro, ou um rei, seja lá quem for, não imagina que esse cara tem um cheque e que basta bater um papinho e que nós vamos conseguir vender. O presidente Lula falou na reunião que o Alckmin está indo para o México agora, junto com um grupo de ministros, depois de uma conversa dele com a presidente mexicana. Não será essa viagem do Alckmin que vai resolver coisa alguma. Porque tem que haver um entrosamento grande entre esses países e demora muito tempo. Então é importante conversar. Que bom que o Alckmin está indo para lá, que bom que a gente está acordando para o mercado externo, que bom que a gente pode usar para o bem a paulada que a gente tomou dos americanos. Agora, é acordar
para o seguinte, é de alta complexidade. A Coreia não virou a Coreia, o Japão não virou o Japão, a China não virou a China, a Índia não virou a Índia, fazendo o que a gente faz, achando que a providência divina vai abrir novos mercados. Temos que nos qualificar, temos que reduzir custos. Aqui a gente cobra tributo sobre frete, por exemplo. Então a gente tem que fazer mudança tributária, a gente tem que fazer investimento logístico, a gente tem que fazer investimento em porto. Não dá para a gente ter um custo mais alto e depois acusar os outros países de fazer dumping. A gente tem que reduzir os nossos custos de produção. Tem que usar inteligência artificial, tem que usar tecnologia, tem que aumentar a produtividade do trabalhador. Tem que fazer um trabalho de país fantástico para que a porcentagem do comércio exterior dentro do nosso PIB aumente, sem a concentração em cima de alguns países. Do jeito que a gente está muito precário. A gente não pode acreditar que sempre vai dar certo. Só para trazer dados atualizados, no ano passado, o balanço, a Nigéria aparece ali no balanço total, na exportação e importação, na posição de número 49 de parceiro comercial. O Brasil exportou no ano passado 978 milhões, importou 1,1 bi, ou seja, a gente tem um déficit nessa balança comercial. Nesse ano, segundo o governo brasileiro, até julho, primeiro semestre, a gente tem a Nigéria na 47ª posição como maior destino de exportação brasileira, nesse momento com superávit brasileiro. A balança total é de 1,2 bi, o Brasil mandou 654 milhões, importou 591, para fechar, o que a gente exporta para lá: açúcar e melaço, couro e pele, além de álcool e derivados e alguns itens da indústria de transformação e agrícola, são os principais. Compramos adubo e fertilizante, óleo combustível, petróleo bruto e gás natural. Então, você vê que é uma transação onde a nossa indústria não tem muito espaço. Não tem muito espaço. Só se a Nigéria começar a progredir, só se a Nigéria virar um país mais sofisticado. A Nigéria enfrenta um desafio econômico grande. A inflação no ano passado foi de 35%. É um país que tem uma população maior do que a nossa, tem 237, 240 milhões de habitantes, 87 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então não é um país com alto poder de compra. Quando se fala, e a esquerda brasileira gosta muito de falar do potencial da África, do potencial do Sul-Sul, a gente tem que apostar, é evidente, a China aposta na África, mas a China aposta na África para poder fazer investimento de infraestrutura, ela fazendo obras lá, para depois poder ter a África como uma central de abastecimento. A gente imaginar que a África, com a renda per capita que a África tem, ainda que venha a se tornar em breve o principal polo de crescimento do mundo, que vai acontecer, mas vai demorar. Então é importante lançar as bases de relacionamento, mas não esperar que venha da Nigéria, da África do Sul, da Argélia, da Etiópia, do Quênia, uma mudança da nossa balança comercial. Nossa balança comercial ela vai sofrer para o bem e para o mal com os Estados Unidos, Argentina, Europa e Ásia, sendo que a Ásia é China. É isso. E é a balança do mundo inteiro é assim. E está todo mundo atrás das mesmas pessoas. Não dá para achar que nós vamos encontrar a solução na Nigéria, que compra menos de 1 bilhão no ano passado, e esse ano pode comprar um pouco mais de 1 bilhão de dólares. A gente vende 40 bi para os Estados Unidos, entendeu? O que a gente vendia por semana para os Estados Unidos quase é o que a gente vende no ano inteiro para a Nigéria.